Olá, amigos do Lar Cristão. É com muito prazer que eu venho aqui através do Facebook com mais um tema para o nosso estudo. E antes de iniciar o nosso tema, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja, graças Senhor Jesus. E o nosso tema para essa palestra, né, para essa nossa conversa aqui no Facebook, é sobre o Livro dos Espíritos, né, sobre a obra de Kardec. A gente tem por objetivo com essa fala falar um pouco, né, do que é o Livro dos Espíritos e assim despertar o interesse pelo estudo deste livro que é tão importante para a codificação espírita. E antes de falar especificamente do Livro dos Espíritos, eu queria falar um pouquinho sobre o Kardec, né? Quem foi Kardec, né? Como é que ele se envolveu com essa questão de espiritismo. Então, o Kardec, o nome de batismo dele, né, é Denisard Hippolyte Léon Rivail. E ele era um educador. Quando ele começa a se envolver com o espiritismo, ele já tinha diversos livros publicados, todos voltados para essa área de educação. Ele era um educador, era professor e já era uma pessoa conhecida, né? E ele sempre foi muito também ligado ao mundo da ciência e da educação. Então ele fazia parte, né, da Sociedade de Magnetismo de Paris, onde se promoviam, né, estudos sobre magnetismo e sonambulismo. Isso era um tema que era de interesse dele. E aí, por volta de 1854, né, ele tem o contato com o fenômeno de espiritismo, né? Ele conversa com um amigo que fazia parte também da sociedade espírita e ele inicialmente tem uma reação de descrença, né? E não deu muita importância para o que estava acontecendo. Vamos só lembrar que nessa época, em Paris e em outras grandes cidades do mundo, a gente tinha lá os fenômenos das mesas girantes, as comunicações espíritas, as sessões espíritas onde tinham essas comunicações, né? E aí, quando chega no ano seguinte, em 1855, um outro colega dele, né, que era o senhor Carlotti, acaba convencendo Kardec, né, de ir a uma sessão na casa de uma senhora amiga dele, e lá ele vai conhecer a família Boudin, né, que promovia sessões semanais na residência delas. E ele vai passar a frequentar essas reuniões, né? Inicialmente ele vai com aquele pé atrás, né? Com aquela desconfiança. E aí ele começa a realmente a estudar os fenômenos espíritas. Inclusive ele tem, dentro da biografia dele, ele tem um trecho que diz que ele aí fez os primeiros estudos sérios em espiritismo. Mais
mais pela observação do que por efeito das revelações que eram feitas pelos espíritos nessas sessões, nessas reuniões. E aí ele continua dizendo, né, a essa nova ciência apliquei, como tinha feito até então, o método experimental. Jamais formulei teorias pré-concebidas. Então, a partir do momento que ele começa a frequentar essas sessões de forma assídua, ele vai tendo contato com outras pessoas, outras pessoas que já desenvolviam algum tipo de estudo, né, do espiritismo, e aí ele tem colocado para ele vários cadernos, né, que os estudiosos, os médiuns que tinham feito registros em sessões espíritas colocam para ele. E aí ele vai fazer um trabalho muito, muito minucioso, né, de confrontação, né, de todas essas comunicações espíritas. E ele vai, através desse trabalho, anotando, né, eliminando as comunicações que eram repetições, anota falhas, procura divergências, lacunas, e vai utilizar esses cadernos, essas anotações, para esclarecer futuramente em sessões que ele vai participar depois, questões que para ele ficaram falhas ou que tinham algum tipo de dúvida ou lacuna, e ele vai usar essa compilação dele para buscar respostas, né, junto aos espíritos nas sessões que ele vai participar, né? Então o Kardec, ao se propor a fazer esse livro dos espíritos, ele não se limitou a utilizar os médiuns que ele tinha contato mais direto, né? Então ele sempre consultava outros médiuns de forma, às vezes por correspondência, para se certificar, né, daquelas respostas que ele tinha para as questões que ele formulou. E aí, nessa sequência de produção de perguntas e respostas, né, numa das reuniões, os espíritos se dirigem a ele e falam que ele tinha uma missão, né, e fala também que ele havia em uma encarnação anterior sido um druida e que ele tinha nessa encarnação o nome de Allan Kardec e que ele deveria utilizar esse nome para publicar os livros da codificação, para inclusive distinguir a obra que não era dele, era dos espíritos, da obra que ele já tinha vários livros publicados. Então a publicação dos livros da codificação, ele deveria utilizar esse nome de Allan Kardec, até porque a autoria do livro dos espíritos não é do Kardec, né? Ele simplesmente compilou perguntas e respostas que foram obtidas nas sessões espíritas das questões que ele colocou, né, que foram as que formam a base do livro dos espíritos. E esse livro, ele ficou pronto, né, em 1857, foi o ano da primeira edição do livro dos espíritos. E a obra, né, ela é composta sob a forma de perguntas e respostas. São 1018 questões que foram divididas em várias partes, né? É uma sequência de questões que o Kardec compilou e organizou para publicar em forma de livros, né? Do livro, essas perguntas que foram feitas
durante as sessões que ele fez parte e também as questões que ele compilou de outros médiuns que já tinham anotações com relação à comunicação com o mundo espiritual. Então, esse livro, o Livro dos Espíritos, ele está dividido em 4 grandes partes, né? Na primeira parte, o Kardec vai falar das causas primárias. Então, ele vai estar levantando questões a respeito de Deus, dos elementos do universo, da criação do mundo, dos seres vivos e da nossa raça humana, e vai também falar do princípio vital, que é o que permeia todo o universo. Esse princípio vital que é a expressão do nosso ser divino, né? A expressão do Deus que permeia todo o universo. Na segunda parte, o Kardec vai falar sobre o mundo dos espíritos, né? Então ele vai nos esclarecer a respeito das pluralidades de existências, né? E de como há uma interferência, uma intervenção dos espíritos no plano material. Então, são várias questões ligadas a essa questão de mundo espiritual, né? Intervenção dos espíritos no plano material e como a gente se porta, né, com relação a isso tudo. Na terceira parte, o Kardec ele vai colocar para a gente, né, as leis morais, as leis divinas, né, que ele compilou a partir dessas sessões que ele participou. Então, são 12 leis, né, no total. A primeira lei, ele deu o nome de lei divina ou natural, né? Então, nessa parte desse capítulo de leis morais, ele vai falar, né, do conhecimento da lei natural e da relação do homem em relação ao bem e o mal. E aqui é importante a gente colocar, né, que a doutrina espírita nos coloca sempre que o conhecimento dessa lei natural, ela é parte do nosso espírito. Nós fomos criados e na nossa criação, Deus colocou em nós essa centelha divina que tem esse conhecimento intuitivo de uma lei natural, que nós trazemos conosco e que é aquela centelha que nós temos por missão desenvolver até chegarmos à condição de seres perfeitos, né? A outra lei, a segunda lei que é colocada aqui nas partes morais, é a lei de adoração. Então ele vai falar da nossa relação com o Criador, da importância dessa comunicação que a gente tem através da prece e da nossa relação de obediência, né, ao nosso Criador. A terceira lei que ele traz é a lei do trabalho, né, que é o que faz o ser humano ter essa necessidade do trabalho. E aqui ele vai falar do trabalho não como um castigo que foi imposto ao homem, né? Mas sim de uma ferramenta para que o ser humano evoluísse, né? Sabemos que todas as espécies têm as suas vicissitudes durante a sua vida,
mas apenas a espécie humana, ela se deu ao trabalho de fazer da busca pela sobrevivência uma ferramenta para evoluir, não só materialmente, mas também intelectualmente. Então, o trabalho é colocado não como um castigo, né? O trabalho é a forma, a ferramenta que Deus colocou em nossas mãos para que a gente pudesse realmente evoluir intelectualmente e também moralmente. Na quarta lei, o Kardec fala para nós da lei da reprodução, né? De como foi sendo povoada a terra, né? E como foi feito, né? Como os seres que habitam a terra foram evoluindo. E essa lei da reprodução, ela vai falar para a gente também da importância, né? Da criação do ser humano para que esse aperfeiçoamento dos seres vivos fosse realmente, chegasse nesse ápice de evolução que é o ser humano. E depois Kardec vai nos falar sobre a lei da conservação. Aí aqui nessa lei de conservação, ele vai, de forma geral, né, existem várias questões a respeito disso, ele vai nos falar do necessário e do supérfluo. E também daquele instinto de conservação que existe na natureza, existe em todas as espécies e também no ser humano. Então, muitas das nossas ações ainda são pautadas por esse instinto de conservação. E essa lei de conservação, né, ela vai, com a evolução da humanidade, com a evolução da sociedade, ela vai, dentro da espécie humana, tomando novas faces, né? Nós deixamos de agir simplesmente só pelo instinto de conservação. E aí, na sequência, ele também, no outro capítulo, ele vai falar sobre a lei da destruição. Então, ele vai dizer que dentro da natureza existe um processo necessário de destruição e criação. Esse processo ele vai sendo sempre, durante a evolução do nosso planeta, ele foi sempre ativado por muitas vezes por calamidades climáticas, por evoluções forçadas, por cataclismas, por terremotos, por vários mecanismos que fez com que o planeta evoluísse, não só como planeta, como espaço, mas também como população que tanto foi evoluindo como foi sendo extinta. A gente sabe que durante o processo de formação da Terra, muitas espécies foram sendo criadas e muitas espécies foram desaparecendo, foram se extinguindo. E aqui também ele vai colocar para a gente essa questão de destruição, colocando isso como quando ela é necessária e quando ela é abusiva. E aqui eu gostaria muito que a gente refletisse sobre a questão que a gente vivencia hoje com relação ao uso extremamente destrutivo que o homem tem feito com a natureza. A gente explora os recursos naturais que estão no nosso planeta de forma a caminharmos para um processo que pode não ter volta, né? Então,
cabe aqui a reflexão do quanto nós devemos ter respeito por essa natureza que Deus colocou em nossas mãos. E aí, na sequência, o Kardec vai falar da lei da sociedade, né? O que é essa sociedade aqui, né? Então, é a necessidade que o ser humano tem de ter uma vida social, de ter laços de família, para que isso contribua para a sua evolução espiritual, né? A lei seguinte, ela fala do progresso, né? Ele vai dizer da civilização e do progresso das leis humanas. Com o passar dos anos, né, dos milhares de anos que o ser humano habita na Terra, a civilização foi progredindo. E junto com esse progresso da civilização, veio também o progresso das leis humanas. A gente sabe que hoje em dia a gente tem situações, né, que são contrárias àquilo que era válido no passado. Um exemplo extremamente pertinente é o exemplo da escravidão. No início do desenvolvimento da humanidade, a escravidão era vista como uma coisa natural. Você guerreia com um determinado povo, esse povo perde e você escraviza aquelas pessoas que fazem parte daquela sociedade. Isso hoje em dia a gente vê como uma coisa cruel, né? A escravidão para nós hoje é uma vergonha. Mas não foi sempre assim. E graças a Deus, né, que pelo menos nesse aspecto progredimos já uma boa parte. Na lei seguinte, o Kardec vai nos dizer sobre a lei de igualdade. Aí ele vai trazer para a gente, né, essa questão de pobreza e riqueza, igualdade de direitos de riqueza e pobreza, e como que essa noção material de pobreza e riqueza está relacionada com as provas que a gente desenvolve aqui quando vem numa condição material ou muito desfavorável ou em condição de riqueza, e como isso constitui provas para a evolução do ser. Na sequência, Kardec vai falar da lei da liberdade. Aqui a discussão vai ser sobre a importância do nosso livre-arbítrio, né? Como esse livre-arbítrio está relacionado com a nossa evolução espiritual. E na outra lei seguinte, ele vai dizer sobre a lei de justiça, amor e caridade. Aqui é assim, no meu entender, aquilo que a doutrina espírita mais prega, né, que é essa caridade e esse amor ao próximo. Tanto que o lema maior do espiritismo é que fora da caridade não há salvação, né? No final, a última lei, ele vai falar da perfeição moral. E aqui, dentro dessa perfeição moral, ele vai destacar de forma muito, muito pertinente, né? Como é que se dá essa perfeição moral? E aqui ele vai falar muito sobre o conhecimento de si mesmo, né? Que para que a gente atinja essa perfeição moral, nós precisamos nos conhecer para que a gente tenha condição dessa evolução moral. E essa condição moral, ela só vai acontecer quando a gente realmente se dispor, né, ao estudo, ao conhecimento das leis de Deus, ao cumprimento dessas leis na nossa relação em sociedade, que é a forma que Deus nos proporcionou para evoluirmos enquanto seres espirituais, né? E no final, na última parte do Livro dos Espíritos,
o tema vai ser as esperanças e consolações. Aí nessa parte, ele vai falar, né, sobre as penas e os gozos terrestres, as causas de felicidade e infelicidade, as decepções que a gente vivencia na nossa jornada, a perda de entes queridos, os desgostos que a gente enfrenta durante a nossa jornada encarnatória e tudo o que são reveses, né, na nossa vida. Ele vai falar sobre isso. E além disso, ele vai nos falar, né, também sobre as penas e gozos após a morte, né? Então ele vai falar da questão de expiação, de arrependimento, vai nos dizer sobre a duração das penas futuras, inclusive contrariando, né, o que era pregado pela Igreja Católica, de que existia um céu e um inferno, que as pessoas, quando desencarnavam, iam ou para um céu ou para o inferno, e que aquilo era para sempre. Então, aqui nessa última parte, o Kardec vai trazer essa consolação da gente saber que, mesmo errando, nós temos outras oportunidades e podemos voltar a reencarnar e a expiar as nossas falhas, né? Então, é basicamente isso que eu tinha a dizer para vocês. O intuito aqui é de despertar em vocês o interesse pela leitura do Livro dos Espíritos, e mais do que a leitura, que vocês possam realmente estudar, porque ele é colocado de uma forma bastante didática, embora sejam muitas questões, a gente pode ir fazendo isso aos poucos, né? Um pouquinho por semana, colocando ali dentro do nosso Evangelho no Lar, um roteirinho, colocando algumas questões do Livro dos Espíritos, e assim a gente vai tomando conhecimento com a obra do Kardec e nos inteirando da nossa doutrina. Então eu espero que todos nós possamos, quem já leu, reler, né? Porque cada vez que a gente relê as questões do Livro dos Espíritos, a gente sempre tem um novo ângulo de análise. E à medida que a gente vai tendo conhecimento com os demais livros, essa nossa visão ela vai ampliando ainda mais. Então, que todos nós possamos nos dedicar a esse estudo, que todos nós possamos estar sempre buscando esse conhecimento da doutrina. Que Jesus nos ampare no nosso caminho, na nossa jornada, e que possamos cada dia buscar um pouco mais de conhecimento e assim buscar um pouco mais da nossa evolução espiritual. Que Deus proteja a todos, que estejamos todos muito bem e até uma próxima oportunidade.